Queridos, vamos para a palavra de Deus. Título da palavra hoje: confie na fidelidade de Deus, tá? Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. 2 Timóteo 2, 13. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. É só um versículo, 2 Timóteo 2, 13. Quem achou na Bíblia, diga amém. Quem vai ler no telão, diga amém. Tá bom. Quem está usando o aplicativo, diga amém. Deixa eu ver. Oh, glória a Deus, é isso aí. Já falei, use esse negócio, que esse negócio é caro, irmão, pelo amor de Deus. Use isso aí. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz assim esse texto da palavra de Deus: se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Lindo isso, né? Vamos ler de novo? Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Pode se assentar, fechar sua Bíblia e ore comigo mais um minutinho. Pai, nós clamamos agora para que a tua palavra venha nos ensinar, venha nos instruir, venha nos corrigir se for necessário. Tu trazendo o nosso coração para o centro da tua vontade, quebrando em nós aquilo que não te glorifica, aquilo que não te exalta, mas nos dando entendimento, revelação, ó Deus, da tua palavra, que saiamos aqui muito melhores do que chegamos, porque seremos sim conduzidos, dirigidos, tocados por uma palavra que vem do céu, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Que assim seja realmente sobre a nossa vida. Se eu fosse perguntar para você, me defina fidelidade. Ser fiel, o que é ser fiel para você? Talvez quando a gente fale de fidelidade, você lembre de algumas características de uma pessoa fiel. Mas se eu fosse pedir para você assim, ó, lembre, talvez da pessoa mais fiel que você já conviveu. Porque a gente precisa ter um entendimento mais profundo sobre a fidelidade. E entender que a fidelidade, ela não é algo para ser vivido apenas no relacionamento conjugal do marido e da esposa. A fidelidade é um relacionamento, ela é uma atitude de um relacionamento entre qualquer pessoa em qualquer nível, seja profissional, seja administrativo, seja de amizade, em qualquer área, e principalmente, claro, no casamento e na criação dos filhos, com a família. É preciso haver fidelidade. E a gente descobre o valor da fidelidade, o quanto ela é importante, muitas vezes provando da infidelidade em algumas situações. Da mesma maneira que você consegue lembrar talvez de uma pessoa muito fiel, uma pessoa que cumpriu a palavra com você, uma pessoa que esteve do seu lado, uma pessoa que comprou as suas brigas, uma pessoa que te defendeu, que honrou um compromisso, é fácil também a gente lembrar das pessoas infiéis que acabaram passando pelo nosso caminho. E só quem sofre com a infidelidade numa amizade, num negócio, num trabalho, num relacionamento, sabe o quanto isso dói e quanto isso marca o coração. O que a gente precisa aprender sobre a fidelidade é que o homem, provavelmente um dia falhe no exercício da sua fidelidade. A gente tem que lutar constantemente para que isso não aconteça. Mas talvez em algum momento, por alguma circunstância, alguma situação, a gente pode falhar. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta de Timóteo, aqui no capítulo 2, no versículo 13, ele deixa muito claro algo. Timóteo, por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, por mais que você dê tudo de si para servir ao Senhor, talvez em algum momento da sua vida você vá falhar. Você quebre algum princípio que Ele espera que você não quebrasse. E se ainda assim você o fizer, se ainda assim você falhar, se ainda assim você quebrar esse princípio, você vai poder olhar para Ele, arrependido do seu coração, e entender que ainda que você seja infiel, Deus permanecerá fiel, porque não pode negar a si mesmo. A infidelidade em qualquer nível, ela tem peso, ela traz consequência. E nós temos que entender que nos nossos relacionamentos, em todos os níveis, nós vamos provar dela. Mas no nosso relacionamento com Deus, nós nunca sentiremos o peso da infidelidade. No nosso relacionamento com Deus, nós sempre vamos provar da alegria, dos frutos da fidelidade dele para com a nossa vida. Porque a fidelidade
faz parte de um dos atributos de Deus. Assim como ela precisa ser característica marcante na vida de cada um de nós, ela faz parte dos atributos de Deus. Como você imagina que Deus exerce a fidelidade dele para você? Como que você acha que Deus se mostra como um Deus fiel na sua vida? Primeira coisa que eu quero dizer sobre isso, a fidelidade de Deus sobre a sua vida, e que nela você pode confiar, é que a fidelidade de Deus não pode ser medida, entenda isso, não pode ser medida pela nossa racionalidade, porque a fidelidade de Deus, ela não tem fim. A fidelidade do homem tem tempo, a fidelidade do homem tem prazo, a fidelidade dos negócios tem prazo, a fidelidade talvez aos projetos tem prazo, porque talvez a gente crie expectativas sobre pessoas serem fiéis a nós, mas será que nós já fomos infiéis a alguém em alguma área? Será que nós já fomos infiéis a um trabalho, a um negócio, a um compromisso, alguém que nós amamos? Será que nós já agimos de forma infiel? É por isso que eu volto a dizer, nós precisamos aprender a confiar na fidelidade de Deus. Então diga bem forte assim, que o meu coração aprenda, diga de novo, aprenda. Vamos falar a terceira vez, vai ficar bonito. Fala, aprenda a confiar na fidelidade de Deus. Quem já entendeu, dá um aleluia aí. Que o nosso coração aprenda a confiar na fidelidade de Deus. Olha o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio 7, 9. Diz assim: reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações a sua aliança de amor com todos os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Ele é o Deus fiel. Faz parte da característica de Deus. Por isso que a fidelidade de Deus, ela não pode ser medida, ela não tem prazo de validade. Muitas vezes a fidelidade do homem, ela acaba quando às vezes a gente se sente prejudicado. Pode baixar um pouquinho. A fidelidade do homem acaba quando a gente se sente prejudicado em alguma coisa. Aí eu sou fiel até eu não me sentir prejudicado. Eu sou fiel até eu não me sentir lesado. Algumas pessoas são fiéis até elas não serem contrariadas. Isso não é fidelidade. Isso é interesse. Isso é só puro e mero interesse. E às vezes a gente fica tentando lembrar na nossa mente quem fez isso com a gente, quem se aproximou de nós por interesse, quem buscou uma ajuda por interesse, quem fez isso conosco por interesse. Mas às vezes nós inconscientemente fizemos isso com Deus. Nós fizemos isso para Ele. Ou entenda, talvez seja um momento de dor que te traz a presença de Deus. Talvez seja um momento de necessidade, um momento que você está perdido e não tem problema nenhum, porque a palavra de Deus, ela diz, vinde como estás. Ela diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. A questão não é como você chega, é o que te faz permanecer na presença. Você pode até chegar por uma dor, você pode até chegar por um sofrimento, você pode até chegar na presença de Deus pela necessidade, mas o que te faz permanecer na presença deve ser o amor, a fidelidade e o compromisso que você aprende todo dia a ter com Ele. Eu não volto para o mundo, eu não vou para o pecado, eu não vou me contaminar com as coisas do mundo, porque eu entendi, eu tenho uma fidelidade para com Deus. Eu não vou voltar para a presença de Deus só para buscar a minha necessidade. Talvez eu cheguei por uma dor, talvez eu cheguei porque eu estava precisando, mas o que me faz permanecer na presença dEle é entender que Ele é um Deus vivo, poderoso e fiel. Porque fidelidade não se prova quando as coisas estão boas. Porque às vezes a gente condiciona fidelidade só nos bons momentos. Então eu quero te dizer, e que isso seja quebrado no teu coração, as principais demonstrações de fidelidade não serão demonstradas quando as coisas estiverem bem, mas serão demonstradas nos piores dias, quando tudo tiver de ponta cabeça, quando as coisas já não estiverem fluindo. Porque às vezes a gente olha para Deus, e às vezes a gente tem um jargão assim, Deus é fiel. E não tem problema a gente falar que Deus é fiel, porque Ele é fiel, amém? Eu acho que abaixou aqui. Acho que baixou aqui. Não tem problema a gente olhar para Deus e falar que Ele é fiel, porque Ele é fiel mesmo. Não há outro como Ele.
Mas às vezes a gente condiciona, a gente olha assim, olha, Deus me curou, Ele é fiel, hein? Olha, Deus abriu uma porta para mim, Deus é fiel, hein? Olha, Deus arrumou aquela situação que estava de ponta cabeça, olha, Deus é fiel. Então se Ele fizer, Ele é fiel, se Ele não fizer, Ele não é fiel, Ele perdeu o atributo da fidelidade. Se Deus não curar, Ele não é fiel. Se Deus não abrir porta, Ele não é fiel. Se Deus não resolver as tuas questões mal resolvidas, Ele não é fiel. Por isso que fidelidade não se mede quando as coisas estão boas. Fidelidade se mede talvez nos piores dias. Porque talvez terão momentos que Deus não irá fazer. Não porque Ele não pode, mas porque naquele momento Ele só quer segurar na tua mão para que você cresça e você aprenda. Que você confie. Porque a verdadeira fidelidade, volto a dizer, não está condicionada aos bons momentos. Porque a verdadeira fidelidade se prova e se mostra nos piores dias. Uma pessoa fiel de verdade, ela permanece do seu lado quando todos vão embora. Enquanto todo mundo está indo embora, ela olha para você e diz assim, eu escolhi ficar com você. Eu escolhi ter uma aliança com você. Eu vou ficar do teu lado. Ela permanece com você. Ali se mostra a fidelidade. A verdadeira fidelidade a alguém ou a um projeto é mostrada mesmo quando a pessoa que está ali do outro lado erra. Quando a gente erra, quando a gente falha. E mesmo assim a pessoa que nos ama vem, nos abraça, nos encoraja, nos corrige e nos incentiva a continuar. É ali que se prova a fidelidade. Fidelidade se prova quando a gente não está num bom dia. Quando as nossas emoções talvez não estão organizadas. Quando a gente talvez assim, irmãos, está muito bravo. Talvez quando a gente está muito irritado com alguma coisa. E ainda assim, a pessoa que a gente ama não desiste de nós. Não desiste de nós. Ela permanece do nosso lado. Às vezes sem falar nada. Apenas do nosso lado. Respeitando aquele momento. Quem está entendendo isso, diga amém. A fidelidade de Deus é muito mais profunda do que isso. Nós conseguimos oferecer isso para alguém. Você consegue permanecer ao lado de uma pessoa, perdoando ela, mesmo que ela tenha sido infiel a você, se você amar ela? Você consegue permanecer ao lado de uma pessoa, porque você ama ela, abraçando ela, mesmo que ela tenha errado e ainda que você tenha que ter corrigido ela? Você consegue ofertar isso para ela? Você consegue entregar isso para ela? Você consegue entregar para essa pessoa refúgio quando ela se sente emocionalmente abalada? Você consegue entregar isso? Você consegue ficar do lado de uma pessoa, às vezes sem falar nada, só dando apoio para ela? Você está demonstrando fidelidade. Por isso eu digo para você, a fidelidade de Deus é muito mais profunda do que isso. E nela você pode confiar. É nela que você precisa aprender a esperar. Como eu disse aqui, talvez se eu pedisse para você me definir fidelidade, quais são as coisas que você lembraria na sua mente? Podemos dizer que fidelidade é compromisso. É quando a pessoa assume o compromisso e ela honra aquilo que ela assumiu. Porque para exercer fidelidade precisa ter no mínimo dois lados. Precisa-se ter pelo menos duas pessoas envolvidas. E é aqui que a gente aprende muita coisa. O Senhor Deus, o Deus que nós servimos, é apresentado no livro de Hebreus, através de Jesus, como o mesmo ontem, hoje e aquele que é o mesmo eternamente. É um Deus que lá no passado escolheu homens para estabelecer alianças com Ele. É o Deus que estabeleceu aliança com Noé. É o Deus que estabeleceu aliança com Moisés. É o Deus que estabeleceu aliança com Abraão. É o Deus que estabeleceu uma aliança com Davi. E cuidou deles. E até hoje, a descendência desse povo tem vivido as bênçãos dessa aliança. E hoje nós temos sobre a nossa vida uma nova aliança. Uma aliança a qual a gente pode ter convicção de que o outro lado não vai falhar em cumprir o seu papel. A demonstração de desejo de Deus estabelecer uma aliança de fidelidade comigo, com você, é muito profunda. É muito maior do que a gente pode imaginar. Olha o que acontece no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 20.
Isso é muito importante para a gente entender o nível da profundidade da aliança que é estabelecida entre nós e no nível de expectativa de fidelidade que Deus espera que cada um de nós demonstremos a Ele. Lucas 22:20 diz assim: depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este cálice é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Ele estabeleceu algo novo, algo diferente. Ele reestabeleceu o nosso acesso. E na aliança que Jesus estabelece conosco, qual é a parte que Jesus estabelece para as nossas vidas? Eu vim trazer salvação. Eu vim trazer redenção. Eu vim trazer libertação, porque a gente tem que entender que o final desta aliança é a contemplação de todos nós morando num lugar celestial que Ele foi preparar para nós, amém? O resultado dessa aliança, o final dessa aliança é a nossa salvação. Somos nós reinando com Ele no céu que Ele foi preparar para nós. Mas a gente tem que entender que até que a gente chegue lá, a gente tem um percurso talvez grande para percorrer aqui. E enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente tem que cumprir o nosso papel na aliança. E Jesus não estabeleceu uma aliança conosco só para depois da salvação. É claro que o objetivo dessa aliança, o objetivo central dessa aliança estabelecido conosco é nos levar a vivermos a salvação. Mas a gente tem que entender que Ele sabia claramente de tudo que a gente teria que enfrentar aqui. É por isso que Ele deixou palavras liberadas para nós nos posicionarmos diante da aliança, exercermos a nossa fidelidade nesse compromisso. Ele diz para mim e para você: se você crer, você faria maravilhas maiores que a que Ele fez. Ele disse assim: tudo que você pedir em meu nome crendo, você receberá. Ele disse assim: você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele vai dizer assim: ó, vocês vão expulsar demônios, você vai pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, ainda que você coma algo mortífero, não te fará mal algum. São palavras que Ele liberou para nós, que nós precisamos tomar o posicionamento diante dessa aliança. Porque às vezes a gente se esquece que nós servimos a um Deus fiel, que não falha em cumprir a sua palavra, mas nós somos a outra parte desta aliança. E às vezes a gente vive com Deus, nos esquecendo que nós temos o nosso compromisso ali. E a gente vive a nossa vida como se a nossa vida fosse só a vida secular, social que a gente vive. E a gente tem que entender que não. Você precisa abrir os seus olhos e você tem que entender que além da sua vida natural, que você tem horário no trabalho, filho para cuidar, marido para cuidar, os seus compromissos diários, existe uma vida espiritual a qual você tem que ser efetivamente ativo nela. E tem gente, ó, que não está nem aí para a vida espiritual. Tem gente que não ora, tem gente que não lê Bíblia, tem gente que não se consagra, tem gente que não está nem aí para a vida espiritual. Acho que a vida espiritual é a religiosidade que às vezes a gente é ensinado desde pequenininho. Vão para a igreja, entenda, a igreja é uma parte da construção daquilo que nós nos tornamos nele. É parte importantíssima, porque a igreja ela ensina a firmar os nossos pés. Não existe cristianismo sem igreja. Quem prega isso não entendeu nada da palavra. Não existe, e eu vou afirmar de novo, cristianismo fora de uma vida na igreja. Ele nos ensinou a sermos corpo. E a gente não está nem aí para isso às vezes. A gente vive a nossa vontade e a gente cumpre as nossas religiosidades. É por isso que Deus tem me incomodado tanto nesses últimos dias. Ele está dizendo assim: leva essa igreja para orar. Leva essa igreja para buscar, porque vão ter coisas que a gente não vai resolver com dinheiro. A gente não vai resolver com cunha, a gente não vai resolver com conhecimento, a gente não vai resolver com médico, a gente não vai resolver com juiz. Ainda que tudo isso seja necessário para a nossa vida secular lá fora, tem coisa que a gente vai resolver, é com jejum, é com oração, é com joelho no chão, porque existe uma vida espiritual e uma batalha espiritual real, a qual eu tenho que me posicionar diante dela, confiando na fidelidade de Deus para comigo. Mas eu tenho que me posicionar. Irmãos, domingo eu preguei aqui, preguei de manhã em São João, preguei aqui à noite. E falei algumas coisas e ainda falei que a gente não precisava de dinheiro, a gente precisava de provisão de Deus. Reafirmei algo que tenho como bandeira na minha vida. Eu falei isso aqui no domingo. Na segunda aconteceu um episódio comigo que eu tive que declarar isso. Ei, Senhor,
Brinquei, parece até que o senhor estava ouvindo eu pregar. Eu preguei, eu falei, mas foi tão rápido, e ele, né? Lá Deus já deu na orelha ali. Falou, vem, você não precisa, eu vou te mostrar. Aí eu contei para a pastora o que aconteceu, ela começou a dar risada. Eu falei assim, eu não vou reclamar, porque eu confio no meu Deus. Eu confio na fidelidade dele. E sei que ele está no controle. E sei que ele não deixará faltar nada em tempo nenhum. Por isso, confiar na fidelidade de Deus. Se eu posso traçar algumas coisas e acontecimentos importantes da nossa confiança nele, talvez não no nosso tempo, mas que isso vai acontecer, é que quando a gente confia na fidelidade de Deus, a gente sabe que o livramento chega na hora certa. A gente sabe que Deus manda escape na hora que a gente menos espera. Que a provisão chega na nossa casa. Que o suprimento entra na nossa vida. Que a cura é derramada do céu. Que a libertação chega. E que nós possamos provar. E é que a gente pode provar de toda a palavra. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Diga bem forte comigo assim: eu posso confiar na fidelidade de Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quem é fiel a alguém o faz porque tem amor, porque tem aliança naquilo. Você é fiel a um projeto porque você está com o seu coração naquilo. Quando você tira o seu coração, não há mais razão ali. Podemos dizer que fidelidade, exercício de fidelidade, é demonstração de amor. E volto a dizer, fidelidade não é só no nível conjugal, são em todos os níveis de relacionamento. Quer ver um exemplo bíblico de infidelidade para com Deus? Volta comigo, viaja comigo na Bíblia e vamos lá para o começo de tudo. Quando Deus cria homem e mulher, coloca eles no jardim. Mas antes de criar a mulher, Deus diz para Adão: coma de tudo, só não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. O que Deus estabeleceu com ele ali? Limite. A fidelidade te ensina que tem limite. Eu não posso fazer isso, porque senão eu quebro a minha aliança de fidelidade com alguém. Eu não posso falar assim, porque senão eu vou quebrar minha aliança de fidelidade. Eu não posso agir assim, porque eu vou quebrar minha aliança de fidelidade. Posso te contar uma coisa, se você não sabe? O que mais nós vamos nos deparar lá fora, e às vezes até dentro da própria igreja, são pessoas que só são fiéis por interesse. Se alguém der mais, elas viram as costas e elas vão embora. Se alguém oferecer mais, elas viram as costas e elas vão embora. Porque a marca desse mundo é a infidelidade. Deus disse a Adão: não coma da árvore do meio. E Adão deixou aquela árvore quieta, até que Eva mostrou uma outra perspectiva daquela árvore. Sabe quando a pessoa começa a ser infiel? Não é na atitude, é no desejo. Quando a mente dela começa a desejar aquilo que ela não deveria. Quando a mente dela começa a traçar, pensamentos e ações que vão gerar infidelidade. Por isso que é tão sério a palavra. Por isso que é tão sério viver a nossa vida em Deus e entender que a fidelidade de Deus é real. E Adão cai. E Adão quebra o princípio de fidelidade. Adão foi desobediente, Adão foi infiel ao que Deus havia estabelecido. Porque ele se deixou seduzir, ele se deixou levar, ele se deixou ser ganhado em seu coração. Tudo aquilo que dominar o nosso coração vai nos levar, talvez, a cairmos na infidelidade. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Porque, volto a dizer, fidelidade também é expressão de amor. E se a gente entendeu que Deus nos ama sobre todas as coisas, a gente também tem que fazer isso. A gente tem que anunciar e declarar o amor dele constantemente. Salmos de número 89, versículo 1. Esse texto da palavra diz assim: cantarei para sempre do teu amor, ó Senhor, e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Ainda no Salmo 89, só que agora lá no versículo 8, olha o que diz: ó Senhor dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Tu és totalmente fiel. Nele não há sombra de variação.
A fidelidade dele é algo real. Às vezes nós somos infiéis. Como Paulo diz a Timóteo, fica esperto, Timóteo. Cuidado, Timóteo. Porque talvez você seja infiel em algum momento. Porque às vezes a gente confia mais na nossa capacidade, a gente confia mais na nossa vontade, a gente se frustra por algo que não aconteceu do jeito que a gente queria. Porque se tem uma coisa que a fidelidade ela exige, é a resistência. Vou dizer de novo. Fidelidade existe resistência. Você tem que resistir. Você tem que ser firme. Por que José não se deitou com a mulher de Potifar? Porque ele era fiel a Deus. Para fugir dela, ele fez o quê? Ele resistiu. Ele resistiu. Por que Davi sentou no trono na hora certa, no tempo certo? Porque ele resistiu. Ele disse: eu não vou matar Saul. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, eu sirvo um Deus fiel que falou sobre a minha vida e vai cumprir, então eu não vou matar Saul. Às vezes a gente crê naquilo que Deus quer fazer, mas às vezes a gente crê mais naquilo que as nossas mãos são capazes. Aí eu creio em Deus, eu creio que tudo é possível, mas a gente vai lá e quer dar uma mãozinha para Deus. Não é assim. Ser fiel vai exigir de você resistência. Resistir talvez ao seu próprio eu. Resistir aos seus próprios pensamentos e sentimentos. Pastor, mas eu queria que fosse de outro jeito. Eu queria que fosse mais fácil. Eu queria que ficasse mais claro para mim o que Deus quer de mim. Irmãos, só criança, e ainda nem sempre, faz o que quer. A gente faz o que precisa. Vamos dizer isso assim, para a gente ouvir, diga assim, a criança faz o que quer, mas eu faço o que é preciso. Ai, pastor, não gosto muito assim. Então, vamos para a palavra, livro de João, capítulo 6, versículo 38. Vamos ver aqui o que Jesus disse. Isso aqui são palavras de Jesus. Olha o que Jesus disse: pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não minha própria vontade. E você? Jesus chega a orar no Getsemane e fala assim, se for possível, passa de mim, mas contudo seja feita a tua vontade. Jesus foi fiel em cada item do projeto, mas ele preferiu abrir mão daquilo que ele achava que seria, para viver aquilo que Deus queria. E você? Você prefere ser infiel e ter privilégios? Ou você prefere abrir mão e manter a sua aliança, a sua fidelidade com Deus? O que a gente escolhe? O que a gente prefere? Jó, ainda que tenha perdido tudo, a vida dele tenha virado de cabeça para baixo, ele tenha sido levado ao extremo da dor, talvez de um ser humano, ainda assim ele não duvidou da fidelidade de Deus. São exemplos bíblicos que a gente tem que trazer para o nosso coração e dizer: Senhor, que em nome de Jesus eu não seja uma pessoa infiel, que eu tenha um coração marcado por fidelidade. Assim como José resistiu, assim como Jó não blasfemou, não reclamou, não duvidou daquilo que o Senhor faria, assim como Abraão foi fiel à tua fidelidade, assim como Davi esperou na tua fidelidade no tempo certo, Senhor, que eu possa esperar sempre pela tua fidelidade. Então por isso eu quero que você hoje, antes da gente orar, que a gente vai começar a orar já, mas antes de você se levantar, quero que você reflita um pouquinho sobre a sua vida. Mas pensa bem. Aonde você está precisando da fidelidade de Deus? E pensa comigo, se nessa área que você mais precisa da demonstração da fidelidade de Deus, se você está sendo fiel com Ele. Aí eu preciso da fidelidade de Deus sobre a minha família, uma restauração familiar completa. Você está sendo fiel aos princípios que Deus estabeleceu para a sua família? Aí eu preciso que meu casamento viva da fidelidade de Deus, uma restauração completa. Você está sendo fiel ao seu casamento? Aí eu preciso que a minha vida financeira, a minha vida profissional, você está sendo fiel aos teus compromissos profissionais? Você está sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas? Porque às vezes a gente quer que Deus seja fiel.
A gente exige que ele seja. Pastor, mas aqui está na palavra, ainda que eu seja infiel, ele vai permanecer fiel. Ele não nega a palavra, porque ele não pode negar a si mesmo. Mas eu vou te lembrar que tudo que o homem plantar, certamente colherá. Ele também não nega essa palavra. Porque às vezes a gente só pega e fala assim, ó, tá vendo? Ainda que eu errei, Deus vai permanecer fiel. Irmãos, calma, segura. Ele não vai negar a sua palavra, ele é um Deus abençoador. E por ele não negar a sua palavra, ele deixa claro, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Muitas vezes, tempo de frieza espiritual, tempo de escassez financeira, tempo de mornidade espiritual, é resultado das tuas escolhas. Não porque Deus não se manifestou, não porque Deus não fez. Foi Deus que tirou Adão do jardim do Éden? Não. Foi a infidelidade dele. Foi a semente que ele plantou. O que afastou o homem da presença de Deus foi o próprio Deus? Não. Foram as suas escolhas. E a fidelidade de Deus sempre permaneceu lá. Por isso eu digo para você, a fidelidade de Deus pode te levar muito mais além do que você pode imaginar. Para concluir essa palavra, profetiza para alguém e diga para essa pessoa assim, a fidelidade de Deus pode te levar além do que você pode imaginar. Em nome de Jesus, amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Fique de pé no seu lugar.